Quando você está dentro de um relacionamento, talvez a última coisa que queira é perceber que ele está te consumindo de um jeito que você não consegue mais se reconhecer. Carl Jung, um dos maiores exploradores da alma humana, nos oferece uma lente profunda para entender quando estamos presos em uma relação que vai além do amor saudável, entrando no território da codependência. A codependência não é apenas um comportamento ou uma situação externa, é um fenômeno que nasce dentro do nosso inconsciente, onde os limites entre o eu e o outro se confundem, onde a identidade começa a se perder na necessidade do outro para existir. Jung ensinou que dentro de cada um de nós há uma busca incessante por completude, por união. Mas quando essa busca se torna uma prisão, uma dependência emocional, ela revela uma ferida profunda no self, uma sombra que insiste em se manifestar. Imagine agora que sua psique é um vasto campo interno, onde diferentes partes de você coexistem. O consciente, que é o que você conhece e mostra ao mundo, e o inconsciente, onde residem desejos, medos e também padrões que você nem sempre percebe. No caso da codependência, essas partes começam a dialogar de uma forma desequilibrada. A parte consciente se torna escrava do inconsciente, que por medo da solidão ou rejeição, força uma dependência que corrói a liberdade. Mas como saber se você está vivendo isso? Como identificar esses sinais sutis e poderosos que Jung nos ajudaria a decifrar? Primeiro, observe se há uma sensação constante de ansiedade quando está longe do outro, se sua felicidade parece depender inteiramente das reações e da presença dessa pessoa. Jung diria que isso é um reflexo de uma persona fragilizada, essa máscara que usamos para nos adaptar ao mundo, que perdeu sua autonomia e se tornou dependente do outro para existir. Outro sinal está na dificuldade de dizer não e na tendência a se sacrificar excessivamente, ignorando suas próprias necessidades e limites. Esse comportamento não é apenas um ato de bondade, mas uma tentativa inconsciente de manter a conexão, mesmo que ela seja tóxica. Jung chamaria isso de um complexo de dependência, uma energia psíquica que se alimenta da necessidade do outro, mesmo que isso gere sofrimento. A codependência, muitas vezes, se manifesta em ciclos repetitivos, onde você tenta controlar o outro ou, ao contrário, se submete totalmente, criando um jogo invisível que mantém ambos presos. Jung explicou que esses ciclos são padrões arquetípicos inconscientes, que se repetem até que sejam reconhecidos e integrados conscientemente. Você pode sentir que está vivendo para o outro e que sua identidade está se diluindo. Isso é um alerta para a presença da sombra na relação, não a sombra de Jung, que é apenas o lado oculto da personalidade, mas uma sombra relacional, que surge quando deixamos de nos reconhecer e nos valorizarmos em função do outro. Neste momento, talvez você esteja se perguntando: como sair desse labirinto? Como reencontrar a mim mesmo sem perder o amor, sem perder a conexão? Jung acreditava que a cura começa pelo autoconhecimento profundo, pelo despertar do self, que é a totalidade da psique, e pela coragem de estabelecer limites claros e conscientes. Por isso, esta jornada que vamos trilhar juntos não é para cortar relações de forma impulsiva, mas para olhar com honestidade para dentro, identificar onde a codependência se esconde e aprender a cultivar uma relação com o outro que seja baseada na autonomia, no respeito mútuo e no amor verdadeiro, aquele que liberta e não aprisiona. Antes de continuarmos, faça uma pausa e sinta isso. Você merece uma relação que nutra sua alma, que respeite seu espaço interno e que te permita crescer como indivíduo. Você está pronto para reconhecer esses sinais, para se libertar dos padrões que não te servem e para construir um amor que seja verdadeiramente saudável? A codependência, segundo a perspectiva de Jung, não é um simples problema de relacionamento externo, mas sim uma manifestação da nossa psique fragmentada, onde o self
Essa totalidade interna está dividido entre o desejo de união e o medo da perda da própria identidade. Jung ensinava que nosso inconsciente guarda arquétipos, imagens primordiais que moldam nossas emoções e comportamentos. E na codependência, esses arquétipos se expressam de maneira desequilibrada, criando um vínculo que aprisiona ao invés de libertar. Um desses arquétipos é o do anima e do animus, representando o feminino e o masculino, dentro de cada pessoa. Quando estamos em um relacionamento codependente, muitas vezes estamos buscando inconscientemente completar esses aspectos internos através do outro, esperando que ele seja o porto seguro que nos falta. Porém, essa busca externa nos distancia do verdadeiro encontro com o self interior, aquele que Jung chamava de individuação, o processo de se tornar inteiro e autêntico. Você pode perceber que está sendo dominado por essas forças internas quando começa a sentir que o outro é o único responsável pela sua paz interior, pela sua estabilidade emocional. É como se você estivesse projetando no outro a solução para seus conflitos internos. Jung alertava que essa projeção é um dos mecanismos mais poderosos e perigosos do inconsciente, porque nos impede de ver o outro como ele realmente é, e a nós mesmos como realmente somos. Quando projetamos nossa sombra, partes de nós mesmos que rejeitamos e não queremos reconhecer, no parceiro, criamos um campo de tensão e dependência que se alimenta da ilusão de completude. A sombra na codependência pode se manifestar como ciúmes excessivos, medo de abandono, necessidade constante de aprovação e uma sensação de vazio quando o outro não está presente. É exatamente nesse ponto que Jung nos convida a olhar para dentro, a reconhecer nossa própria sombra, a aceitar nossas falhas, inseguranças e desejos não realizados, para que possamos parar de buscá-los no outro. Somente através desse olhar honesto para dentro, podemos romper o ciclo da codependência. Além disso, Jung ressaltava a importância do espírito, essa dimensão profunda da alma que transcende o ego e conecta o indivíduo a algo maior. Em relacionamentos codependentes, essa conexão com o espírito muitas vezes está bloqueada, pois a energia psíquica está centrada no medo e na necessidade. Reconectar-se com essa dimensão é fundamental para encontrar equilíbrio e autonomia emocional. Você pode começar essa reconexão cultivando o que Jung chamava de diálogo interior, um processo onde você conversa consigo mesmo, reconhece seus sentimentos e desejos e aprende a distinguir o que é realmente seu do que é projeção do outro. Essa prática diária fortalece o self e cria uma base sólida para relações mais saudáveis. Outro ponto fundamental para Jung é o conceito de limites, não apenas físicos, mas emocionais e psíquicos. A ausência de limites claros é um dos maiores indicadores de codependência. Quando você não sabe dizer não, ou quando sente culpa por colocar suas necessidades em primeiro lugar, está vivendo fora dos limites do seu self. Estabelecer limites conscientes não é um ato de egoísmo, mas sim de amor próprio. E Jung ensinava que o amor verdadeiro só pode existir quando cada um se reconhece como um ser completo e independente. Isso significa que em uma relação saudável, o eu e o tu coexistem respeitando sua autonomia e individualidade, criando um espaço onde ambos podem crescer juntos sem se perder. Ao reconhecer esses sinais, você já está dando o primeiro passo para romper com a codependência. Jung afirmava que a cura começa com a consciência, trazer para a luz do consciente esses padrões automáticos que nos aprisionam, para então trabalhar neles com intenção e paciência. Mas essa jornada não é fácil nem rápida. Exige coragem para enfrentar medos profundos e para aceitar que o caminho do autoconhecimento é também um caminho de transformação interna, onde o ego deve ceder espaço para o self florescer. E aqui uma palavra de conforto. Jung sabia que esse processo não precisa ser solitário.
Ele via a importância dos vínculos autênticos, de pessoas que caminham junto, que oferecem apoio e compreensão sem julgamentos. Por isso, buscar ajuda, seja na terapia, na amizade ou em grupos de apoio, é uma parte essencial para se libertar da codependência. Agora, convido você a refletir. Que imagens e sentimentos surgem quando você pensa nessa ideia de autonomia emocional? Como você se vê quando está em paz consigo mesmo, sem precisar da aprovação ou presença constante do outro? Esse exercício é fundamental para que seu inconsciente comece a plantar sementes de liberdade e amor próprio, que florescerão com o tempo, iluminando seus relacionamentos e sua vida. Jung ensinava que o processo de cura da codependência começa com o reconhecimento e a aceitação de si mesmo, um movimento delicado, porém poderoso. Para isso, a prática da autoobservação é fundamental. Tornar-se um observador consciente das suas próprias emoções, pensamentos e padrões de comportamento, sem julgamentos. Essa observação cria um espaço interno onde você pode perceber com clareza os momentos em que a codependência se manifesta, como um convite do inconsciente para o despertar. Imagine-se como um jardineiro da sua alma, cuidando com paciência e amor das sementes simbólicas que plantou em seu interior. Cada vez que você reconhece uma reação codependente, seja um medo intenso de perder o outro, uma vontade desesperada de agradar, ou uma sensação de vazio sem aquela pessoa, você está regando essa semente de consciência. Jung acreditava que essa consciência é a luz que transforma a sombra, trazendo equilíbrio e harmonia para o psiquismo. Uma ferramenta prática que Jung valorizava muito é o diálogo ativo com o inconsciente através da escrita, dos sonhos e da imaginação ativa. Quando você dedica um tempo para anotar seus sonhos e refletir sobre eles, começa a ouvir as mensagens profundas que seu inconsciente envia. Os sonhos, segundo Jung, são como cartas enviadas do interior da alma, revelando desejos ocultos, medos e também caminhos para a cura. Para quem está vivendo a codependência, os sonhos podem mostrar símbolos relacionados à perda de autonomia, a figuras que representam o controle ou a submissão, ou até mesmo imagens de libertação e reencontro consigo mesmo. Jung ensinava que dialogar com esses símbolos, acolhendo-os sem medo, é uma forma de restaurar a integridade interna. Outra prática essencial é o estabelecimento consciente de limites, um verdadeiro ato de coragem e amor próprio. Jung sabia que dizer não, quando necessário, não é apenas um gesto externo, mas um sinal de respeito pelo self interior. Em um relacionamento codependente, aprender a dizer não pode ser um passo transformador, pois começa a restaurar o equilíbrio entre o dar e o receber, entre o eu e o outro. Você pode começar essa prática definindo pequenas fronteiras no seu dia a dia, observando quais situações despertam um desconforto interno por sentir que ultrapassam seus limites. Ao afirmar essas fronteiras, mesmo que com delicadeza, você estará enviando uma mensagem poderosa ao seu inconsciente. Eu me respeito e mereço ser respeitado. Jung também destacava a importância do tempo dedicado à solitude, ao silêncio interior, como um espaço sagrado para o autoconhecimento. Em meio à agitação do mundo e das relações, encontrar momentos para estar consigo mesmo é um ato revolucionário. É nesse silêncio que você pode ouvir a voz do self, aquela que fala sem palavras e guia para a autenticidade. Ao cultivar a solitude, você começa a perceber que não está sozinho, que existe uma presença interior profunda que te apoia e sustenta. Essa experiência fortalece a autonomia emocional e diminui a necessidade de buscar no outro a sensação de completude. Além disso, Jung valorizava muito o cultivo da criatividade como caminho para a individuação e para a superação da codependência. Pintar, escrever, criar música ou qualquer expressão artística é uma forma de dar voz ao inconsciente.
permitindo que sentimentos e desejos reprimidos encontrem um canal saudável para se manifestar. Esse processo traz leveza e sentido, além de reforçar a conexão com seu próprio mundo interior. E quando falamos de cura segundo Jung, não podemos esquecer a compaixão, para consigo mesmo e para com o outro. A codependência muitas vezes gera culpa e vergonha, sentimentos que só alimentam a prisão emocional. Jung ensinava que reconhecer a humanidade em si mesmo, com suas imperfeições e limites, é essencial para romper ciclos dolorosos. Portanto, pratique olhar para si mesmo com a mesma ternura que ofereceria a um amigo querido. Essa aceitação é um passo fundamental para que você possa amar e se relacionar de forma saudável, sem se perder. Agora pergunte-se, quais desses passos você está disposto a dar hoje para cuidar da sua alma? Como você pode começar a criar espaços de autonomia e amor próprio dentro da sua vida? Essa jornada é desafiadora, mas Jung nos lembra que ela é também profundamente libertadora. Um caminho onde cada pequeno gesto consciente é uma dança delicada com o universo, um convite para que sua vida floresça em plenitude. Romper com padrões codependentes não é uma jornada linear. Muitas vezes, ao começar a colocar limites, a se observar e a buscar autonomia, você pode se deparar com sentimentos intensos de medo, culpa, insegurança e até raiva. Jung nos alerta que essas emoções são manifestações do inconsciente emergindo para serem reconhecidas e integradas, e não para serem reprimidas ou negadas. O medo da solidão, por exemplo, é uma sombra poderosa que pode tentar puxá-lo de volta para o ciclo da dependência. É o medo do vazio interior, que Jung interpretava como uma resistência natural do ego em perder sua zona de conforto, mesmo que essa zona seja dolorosa. Entender que esse medo é uma mensagem da psique, um convite para aprofundar o autoconhecimento, ajuda a não reagir de forma automática, mas a acolher o medo com curiosidade e compaixão. A culpa, outro sentimento frequente, muitas vezes surge quando nos permitimos dizer não ou priorizar nossas necessidades. Jung via a culpa como uma forma de pressão social e interna que pode paralisar o crescimento pessoal. Para superá-la, é preciso distinguir entre a culpa saudável, que nos guia para corrigir erros, e a culpa patológica, que nos mantém presos em padrões autodestrutivos. Cultivar a autoaceitação é o caminho para liberar essa culpa que não serve. A insegurança também pode se manifestar como uma voz interior que questiona nosso valor e capacidade de estar sozinho. Jung chamava essa voz de crítico interno, uma parte da sombra que precisa ser acolhida e transformada. Ao invés de lutar contra essa insegurança, Jung nos convida a dialogar com ela, a entender suas raízes e a substituir o julgamento por amor e paciência. A raiva, por sua vez, é uma emoção muitas vezes rejeitada, mas que Jung reconhecia como uma força vital. Sentir raiva diante da codependência é natural e pode ser um sinal de que você está começando a reivindicar sua autonomia. O segredo está em canalizar essa raiva de forma construtiva, usando-a como combustível para a mudança e não como um mecanismo de destruição ou repressão. Outra dimensão essencial que Jung traz para essa jornada é o encontro com o self como totalidade. Ele nos lembra que a individuação, o processo de nos tornarmos inteiros, exige integrar todas essas emoções e partes nossas, inclusive as mais difíceis. Não existe libertação sem aceitação profunda do que somos, com nossas luzes e sombras. Nesse processo, a prática do estar presente é um aliado poderoso. Jung valorizava a consciência do momento presente como uma porta para a conexão com o self, onde as histórias do passado e as ansiedades do futuro perdem força e nos conectamos com a essência do que somos aqui e agora. Cultivar essa presença ajuda a reduzir o apego à dependência emocional, permitindo que você responda às situações com mais clareza e serenidade. Além disso,
Jung enfatizava a importância dos rituais pessoais como ferramentas para fortalecer a autonomia. Esses rituais podem ser simples, como reservar um momento do dia para meditar, escrever ou se conectar com a natureza. Eles funcionam como âncoras que nos lembram de nossa identidade profunda e nos sustentam nas tempestades emocionais. A cura da codependência, segundo Jung, também passa pela construção de um novo sentido de propósito e significado. Quando nos libertamos das amarras emocionais que nos prendem ao outro, temos a oportunidade de redescobrir o que realmente importa para nós, quais são nossos valores, paixões e sonhos. Essa redescoberta é o caminho para criar relações que não sejam baseadas na necessidade, mas no desejo genuíno de compartilhar a vida, onde cada pessoa é responsável por si mesma e o amor é um espaço de crescimento mútuo. Por fim, Jung nos lembra que esse processo é contínuo. Não existe um ponto final, mas uma dança constante entre o consciente e o inconsciente, entre o eu e o outro, entre a sombra e a luz. Abraçar essa dança com coragem e curiosidade é o convite para uma vida plena, livre da codependência e rica em autenticidade. Agora reflita. Quais emoções surgem quando você pensa em romper com esses padrões? Como pode acolher essas emoções para fortalecer sua jornada? Como pode cultivar presença e propósito para se libertar verdadeiramente? Chegamos a um momento essencial dessa jornada. A conclusão não é o fim, mas o convite para um novo começo. O começo de uma relação consigo mesmo e com o outro que nasce da liberdade, do respeito e do amor verdadeiro. Carl Jung nos ensinou que estar em um relacionamento saudável não significa fundir-se completamente com o outro, mas sim dançar uma dança delicada entre o eu e o tu, onde cada um mantém sua individualidade enquanto compartilha o caminho. É nesse equilíbrio que floresce o amor genuíno, aquele que não aprisiona, mas liberta, que não sufoca, mas expande. Reconhecer a codependência é o primeiro ato de coragem para romper com padrões que talvez você nem sabia que carregava. É olhar para dentro com honestidade, sem medo da sombra, e acolher todas as partes suas, inclusive aquelas que causam dor ou vergonha. Jung nos lembra que é justamente na integração dessas partes que o self se fortalece e se torna inteiro. Você tem agora o poder de plantar sementes novas, sementes de autonomia, de amor próprio, de limites saudáveis e de conexão consciente. Essas sementes, cuidadas com paciência e confiança, florescerão em uma vida emocional rica e verdadeira, onde você é protagonista da sua história e não mais refém dos medos e dependências. Lembre-se das palavras de Jung. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Ao olhar para dentro, você desperta para sua força, para sua essência e para a possibilidade real de amar sem se perder. Esse despertar é um convite para que você se permita ser inteiro, para que sua alma brilhe em sua plenitude e para que suas relações sejam reflexos dessa luz profunda. Hoje, ao fechar os olhos, respire profundamente e sinta gratidão por essa jornada interna que você iniciou. Confie no processo, confie em você e permita que o universo, em sua sensibilidade infinita, responda com generosidade às suas intenções. Você não está sozinho. Existe uma inteligência profunda e amorosa guiando cada passo seu. E assim, a dança da vida continua, agora com mais consciência, mais liberdade e mais amor.